Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a este webinar, muito obrigado por estarem a assistir. Este webinar, como sabem, é subordinado ao tema VPS versus Cloud Servers, qual a melhor solução para escolher. Antes de iniciar o webinar, pedia-vos que através do chat me confirmassem que estão a ver bem. Podem ir confirmando ao longo do chat. Queria-me apresentar, o meu nome é Sandra Val, faço parte da equipa de marketing da PTSP, tenho aqui comigo a colega Joana Gentil, que é a nossa Sales Manager e que irá conduzir este webinar. Olá, bom dia. Bom dia, Joana. Para este webinar, a Joana fará uma pequena explicação sobre o que são VPS, Cloud Servers, quais as vantagens e desvantagens de cada uma das soluções, de forma a que possam ficar elucidados sobre qual é a melhor plataforma para escolherem para alojar os vossos projetos. Este é o primeiro webinar de um ciclo de webinars que iremos fazer ao longo do ano. Em agosto faremos uma breve pausa e retomaremos em setembro para que possamos dar seguimento a este ciclo. Para o webinar, o programa está mais ou menos dividido em três partes, o que são as VPS, quais as suas características e principais vantagens, o que são Cloud Servers e as suas características e a distinção VPS versus Cloud Server, qual a solução a escolher. Em termos de oferta da PTSP, VPS ou Cloud Servers, a Joana será certamente a pessoa mais aconselhada para vos falar sobre isso, vai-vos apresentar um bocado aquilo que é a oferta da PTSP entre servidores Linux, Cloud Servers Linux, Windows, geridos ou não geridos e as próprias VPS. Aproveito também para vos informar que neste momento temos a decorrer uma promoção que é com um desconto de 40% em Cloud Servers e depois se tiverem interesse em alguma solução, a Joana também vos poderá aconselhar no pós-webinar. Assim sendo, e após esta breve apresentação, passo a palavra à colega Joana, que fará aqui, se quiserem ir só dizer que ao longo do webinar podem ir colocando as vossas questões. A Joana terá todo o gosto em ir explanando, explicando quais são, pronto, respondendo às vossas questões ou dúvidas. E agora sim passo a palavra à Joana. Obrigada, Sandra. Portanto, quero agradecer também a vossa presença e a disponibilidade de poderem assistir a este webinar. Portanto, nesta fase inicial e tendo em conta que é algo que nós queremos fazer na PTSP e promover também para dar a conhecer não só os nossos serviços, como poder apresentar as soluções que temos e que podem ser mais aconselhadas, portanto, aos vossos serviços, às vossas plataformas. Este vai ser um webinar um bocadinho mais comercial e da apresentação dos serviços e das suas características. Como a Sandra disse, terei todo o gosto em ir respondendo às vossas questões à medida que elas forem surgindo. Alguma questão que eu não consiga responder diretamente, estão à vontade para deixarem os vossos contactos e assim que possível, ou durante o dia de hoje ou durante o dia de amanhã, terei todo o gosto em responder às questões que não for possível responder durante este webinar. E como a Sandra disse muito bem, neste momento estamos com uma promoção, isto já para começar, estamos com uma promoção para as anuidades, quer em Cloud Servers, quer nas VPS, servidores virtuais. Portanto, eu vou utilizar o site também para alguém que não esteja tão familiarizado com o site da PTSP poder saber exatamente onde é que está o quê e onde procurar. Portanto, os servidores virtuais, Clouds VPS, estão neste menu. E temos aqui VPS geridas e não geridas. Portanto, eu vou começar por explicar de uma forma muito simples o que são VPS e o que são clouds e quais as diferenças, que é das perguntas que mais chegam ao departamento comercial da PTSP, é o que é um cloud, qual é que é a diferença entre o cloud e uma VPS, o que é que funciona melhor num cloud, o que é que funciona melhor numa VPS. Portanto, a VPS é, de uma forma muito simples, portanto, são nós, em servidores dedicados, que estão individualizados, ou seja, enquanto no alojamento partilhado nós temos planos que têm recursos definidos, espaços definidos, portanto, de acordo com o que são os nossos planos que temos também presentes no site, e está tudo num servidor, e esse servidor partilha todos os recursos
com as contas que estão criadas dentro desse servidor. Nos servidores virtuais, no caso das VPS, estes recursos são estanques. Isto significa o quê? Que os recursos são dedicados inteiramente ao vosso serviço. Portanto, podem ter painel de controle, podem ter uma série de aplicações. Portanto, é tipicamente o passo seguinte para quem está no alojamento partilhado, e este alojamento partilhado deixa de ser suficiente para o seu site, para o seu e-commerce, para um blog que tenha muitas visitas, portanto, algo deste género. Porquê? Porque é uma solução estável, um pouco mais cara sim, mas estável, que já tem um IP dedicado, que tem outras funcionalidades, que permite outro tipo de instalações e de integrações. Qual a desvantagem neste serviço? É que está assente em nós, ou seja, se houver um problema técnico neste nó, vai haver um downtime, ok? Portanto, e havendo um downtime, isto tem as implicações que todos nós sabemos. Obviamente, a equipa da PTSP prontamente irá responder, portanto, nos serviços que são geridos e monitorizados, para resolver a situação. Mas isto é algo que pode levar minutos, até hora a resolver. Estes são virtualizados, obviamente, portanto, estes serviços, e permitem escalar os recursos. Isto significa o quê? Que a todo o tempo, se necessitarem de mais recursos, nós podemos incrementar. Da mesma forma que, se tiverem com recursos que consideram excessivos, também podem fazer downgrade. Podem pedir o downgrade e assim nós ajustamos o preço. Portanto, têm sempre uma solução tailor-made, por assim dizer, e pagam o que estão efetivamente a consumir. Portanto, nós temos planos no site pré-definidos, que eu posso mostrar, que são planos que estão, digamos assim, os nossos standard, mas isto não são produtos fechados. Portanto, a PTSP, e marcamos no mercado por isso já há muitos anos, o nosso objetivo é fazer a solução que o cliente pretende. Portanto, de acordo com aquilo que são as necessidades, nós ajustarmos os serviços àquilo que o cliente necessita. Portanto, podem aumentar recursos, podem diminuir recursos, portanto, e permite um crescimento vertical. Falando agora nos cloud servers, qual é que é a grande diferença aqui? A grande diferença é o cloud trabalha com um storage central e com a parte de computação é separado. Enquanto nas VPS, tanto a computação como o storage estão no mesmo nó. Isto é bom porquê? Porque a possibilidade de termos o storage separado e a computação permite que haja uma maior agilidade e permite que haja um menor tempo de resposta, digamos assim, para quem está do outro lado, para os utilizadores, porque torna muito mais rápido o serviço. E tem outra vantagem enorme, que é a alta disponibilidade. Porquê? Porque estando em hypervisors separados, permite que, se houver um problema no hypervisor onde está o vosso serviço localizado na cloud, ele é automaticamente migrado para outro sítio da cloud diferente, onde haja espaço, exatamente configurado como estava e com um downtime que é praticamente imperceptível. Esta é a grande vantagem. Quem procura alta disponibilidade, quem procura serviços que não podem de forma nenhuma parar, a solução é definitivamente o cloud server. Mas não implica que, obviamente, se tem recursos contratados e excederem esses recursos, que não tenha também um downtime. Portanto, mas na parte técnica de infraestrutura, nós garantimos que exista esta alta disponibilidade no cloud. Nas VPS isto não acontece, porque estão em nós isolados. Se houver um problema naquele node, vai ter downtime. Portanto, não há volta a dar. Joana, ainda bem que tocas nessa parte das falhas, e temos aqui uma questão que é a seguinte: se o VPS não for gerido, o que perdemos? Em caso de falha, teremos de pagar alguma coisa extra para a intervenção da PTSP? Ok, excelente pergunta. Portanto, era onde eu ia tocar a diferença entre o que é o serviço gerido e o que é o serviço não gerido. Portanto, nos serviços não geridos, neste caso, aplica-se exatamente os mesmos moldes. Porquê? Porque o serviço
é não gerido, mas se houver uma falha, porque é uma falha do lado da infraestrutura da PTSP, portanto é uma falha na cloud, no nosso sistema de cloud, o serviço é na mesma migrado exatamente como está para outro ponto da cloud, portanto não implica downtime. No caso de ser numa VPS, o cliente só tem é que nos indicar que está o serviço em baixo. Porquê? Porque se nós não estamos a monitorizar o serviço, não tem monitorização incluída, nós não temos como saber que o serviço foi abaixo. Portanto, apenas nos serviços geridos e monitorizados, nós temos essa informação, portanto, e reagimos proativamente e na grande maioria dos casos, para não dizer em todos os casos, quando o cliente nos contacta, nós já temos a equipa que está a fazer essa monitorização a intervir no serviço do cliente para levantar, no caso de ser uma falha de hardware, uma falha técnica. Pronto, às vezes há outras situações que são relacionadas com as plataformas do cliente, em que nós também podemos tentar ajudar a resolver, mas neste caso não há qualquer custo adicional, faz parte do serviço nós prestamos enquanto provider e tudo o que é parte técnica, seja serviço não gerido ou não, tudo o que é hardware é da nossa responsabilidade e não tem qualquer custo para o cliente. Espero ter conseguido esclarecer. Sim, muito obrigada, Joana. Se for necessário mais algum esclarecimento por parte desta questão, pode voltar a colocar dúvidas que possam ter ficado, senão a Joana agora continuaria. Sim. Queria realçar aqui outra questão relativamente aos clouds e às VPS e uma das suas grandes vantagens. Portanto, nós temos clientes que procuram instalações ou optimizações para os seus serviços, portanto, hoje em dia usa-se muito o WordPress, fala-se muito no WordPress. Nós fazemos optimização nos serviços geridos, sim? Só aqui para continuar com a questão. Portanto, o não gerido é apenas em termos de configurações, correto? Então é assim, o serviço não gerido, nós não fazemos, portanto, nós entregamos o serviço apenas com o sistema operativo, se o cliente nos indicar qual é o sistema operativo, e com as configurações mínimas e em termos de recursos que o cliente quiser adquirir. E entregamos, no caso de ser Windows, o acesso admin, o acesso FTP, e no caso de ser Linux, entregamos o acesso root. Nós não fazemos qualquer tipo de intervenção a nível de suporte no servidor. Portanto, na infraestrutura, a responsabilidade é nossa. Em termos de servidor, fica tudo do lado do cliente. Portanto, o cliente tem o acesso root ao serviço, pode instalar, desinstalar, fazer as configurações que necessitar, mas não beneficia do nosso suporte. Nos serviços geridos, nós fazemos todo o setup, fazemos todas as instalações, fazemos as optimizações dependendo dos sites, portanto, se for um WordPress, se for um Magento, se for para um Moodle, por exemplo, também temos imensos casos com Moodle. Nós fazemos um setup, portanto, isto pode levar várias stacks que a PTSP implementa de forma a melhorar e a optimizar e até várias vezes fazemos um aconselhamento com o cliente, reunimos para perceber, parte comercial, parte técnica com o cliente, para perceber onde é que se pode melhorar, mesmo a nível das plataformas, onde é que se pode melhorar, para nós também do lado do servidor conseguirmos fazer essas melhorias. Mas isto é o que inclui a nossa gestão. Portanto, a nossa gestão vai desde a instalação, do setup, até à parte dos updates de segurança, portanto, de garantir que está tudo funcional do lado do servidor, e para no que é conteúdo do cliente. Nós no conteúdo não mexemos. Portanto, podemos de alguma forma sugerir alguma optimização que possam fazer a nível de imagens, por exemplo, tentar ajudar em algum debate de código, mas isso já em coisas muito, muito, muito específicas e sim pode ter algum custo adicional, mas não mexemos de forma nenhuma no código do cliente. E depois temos a monitorização, que é instalada nos servidores, e que funciona 24/7. Portanto, temos sempre alguém da nossa equipa alocado a esta monitorização e se houver uma falha nestes serviços a nível de servidor, atenção, nós não monitorizamos os sites, vamos reagir proativamente a essa monitorização de forma a que o downtime ou o que esteja a acontecer com o serviço seja o menor possível. Temos aqui uma questão muito interessante, sendo o WordPress a plataforma mais popular no mundo. Para projetos feitos em WordPress, o que é recomendado, a VPS
ou Cloud Server Linux? Depende muito, e são sempre questões que têm que ser analisadas comercialmente e muitas das vezes também com o nosso departamento técnico, porque depende muito do volume, depende muito do projeto que está, depende da tipologia da tipologia do serviço em questão, portanto o WordPress pode ser usado para muitas coisas, usa-se muito o WooCommerce, e o WooCommerce em WordPress, se for já de alguma dimensão, vai precisar de um setup diferente, e isto é outra coisa que nós fazemos na PTSP e fazemos e faz parte do que é a nossa natureza, lá está, dos serviços tailor-made. Nós conseguimos fazer uma junção de VPS com clouds, até mesmo com servidores dedicados, que vai ser outro tema que nós vamos tratar também no webinar dos futuros que vamos fazer. Portanto, fazemos uma junção de todas as plataformas e elas trabalham todas em conjunto e ficam todas ligadas de forma a dar uma maior performance aos sites. E temos sites WordPress de clientes nossos que funcionam assim, portanto têm vários nodes, sejam eles em VPS, em cloud, todos interligados, de forma a melhorar e a garantir uma maior velocidade, quer do site, quer para o utilizador que está a utilizar o site do cliente. Portanto, neste caso, tem que ser visto caso a caso. Tipicamente, para os projetos que nos chegam mais recorrentemente, VPS são uma solução muito boa, sim. Ok, muito obrigada. Esperamos que a Joana tenha conseguido elucidar sobre esta questão. Não sei se quer colocar mais alguma questão para que isto fique devidamente respondido. Entretanto, Joana, podes continuar e se surgir aqui. Sim. Pronto, ia tocar agora aqui na parte dos servidores dos Cloud Windows. Os Cloud Windows são extremamente utilizados, não só, mas também para softwares de ERP, portanto que são não fazendo aqui publicidade, mas pronto, softwares de ERP que têm que estar sempre online, portanto não pode haver aqui falhas. Estes são os serviços ideais para este tipo de plataformas. Temos outras também que podem ser aqui alojadas, mas isto permite ter ao cliente o full access sobre o serviço. Podem ter várias calls de RDP adicionais, podem ter vários IPs dedicados também, se for o caso. Portanto, ter vários trabalhadores ou colaboradores a trabalhar em simultâneo nos serviços, com várias bases de dados. Isto é altamente também customizável. Podem ter SQL, o SQL Standard, o Web Edition, portanto, é tudo instalado de acordo com as necessidades e com aquilo que o cliente procura. Outra questão que eu queria aqui realçar, e não sei se já tiveram conhecimento, a PTSP recentemente passou a ter conectividade a 100 GB. Isto significa que somos o operador em Portugal com a maior largura de banda para poder disponibilizar aos nossos clientes. Portanto, se nós já tínhamos ligação a 1 GB para os serviços dedicados, portanto VPS, clouds e físicos, neste momento podemos disponibilizar mais ainda, se o cliente pretender. Portanto, temos tanto servidores que o permitem, como temos a conectividade para a largura de banda, e é uma coisa um projeto que já estávamos a trabalhar há algum tempo e que muito nos orgulhamos de poder agora apresentar e partilhar convosco que temos esta vantagem enorme, porque é mesmo, hoje em dia o que mais se procura é velocidade, tráfego, portanto, e que os vossos clientes possam aceder com a maior velocidade aos vossos serviços. Ainda sobre o WordPress, um pouco fora do âmbito da cloud e da VPS, em relação a sites WordPress com e-commerce de grande volume de pedidos, qual a nossa sugestão? Alojamento WordPress ou alojamento Linux NVMe com cPanel? Tudo vai depender do volume de acessos em simultâneo. Portanto, se me disser que o volume de acessos porque são ambos alojamentos partilhados. Ok, os alojamentos partilhados têm os recursos limitados no que toca, ou mais limitados no que toca ao número de acessos em simultâneo. Em simultâneo significa no mesmo segundo a clicar no mesmo produto e a aceder ao mesmo tempo ao site.
Portanto, o nível de produtos que tem o e-commerce também conta. Porquê? Porque também vai consumir os recursos do próprio alojamento. Mas a minha sugestão entre o WordPress e o NVMe, eu seria o NVMe. Isto porque o NVMe, o alojamento WordPress tem discos SSD, embora esteja optimizado para o WordPress e tenha outras funcionalidades. O painel de controle também é Plastic, não sei se é algo que esteja familiarizado, mas hoje em dia a maioria dos clientes utiliza o cPanel e o NVMe é com cPanel. Ok, Joana, muito obrigada pela tua resposta. Penso que ficou esclarecida, que o António já agradeceu. Ok, muito obrigado pela pergunta. Voltando aqui a falar sobre os clouds geridos. Portanto, conforme diz aqui no site, isto depois podemos também fazer, portanto, para além da gestão, da motorização, de todos os custos serem controlados, portanto, de performance que nós garantimos a nível de uptime do serviço, portanto, o facto de poder ser migrado automaticamente, portanto, para outro nó na cloud. Tem outra vantagem também que, comparativamente com os serviços de VPS, que é ser mais. Como é que posso explicar? Ser mais vantajoso em termos de podermos escalar horizontalmente em vez de escalarmos só em termos de recursos na vertical, ou seja, termos, por exemplo, um servidor com 4 GB de RAM e 4 CPUs e depois vamos escalar, porque é necessário escalar recursos, vamos escalar os recursos, por exemplo, para o dobro, porque a plataforma, neste caso, voltando ao WordPress, assim o obriga, porque estão com muitos acessos, porque entretanto aumentaram bases de dados, aumentaram produtos e há esta necessidade, mas também podemos escalar horizontalmente, ok? Então, em vez de termos um cloud, passamos a ter 2, 3, 4, assim que o site esteja preparado para poder crescer desta forma. Isto vai permitir garantir uma maior performance e uma maior optimização daquilo que é o vosso site, porque vamos poder separar, por exemplo, base de dados de front-end, portanto, ter vários servidores de front-end. Podemos customizar de N formas este tipo de serviços. E também permite, ao contrário do alojamento partilhado, tanto a VPS como a cloud, permite instalar softwares que no alojamento partilhado não é possível, porque teríamos que fazer essa adaptação para todos os clientes do alojamento partilhado, o que torna mais limitativo. Pronto. Outra coisa muito importante que hoje em dia acho que é crucial para toda a gente, porque ninguém quer perder informação, são os backups. Os serviços geridos têm backups incluídos. Por defeito, os backups são dos últimos 5 dias. Mas se o cliente quiser um período de retenção superior, isto também é ajustável. Portanto, podemos ter dos últimos 10 dias, podemos ter, por exemplo, um mensal e dos últimos 10 dias, podemos ter um semestral, um mensal e dos últimos 10, 5 dias, e os backups são feitos fora da cloud, portanto são feitos em servidores próprios que têm apenas backups. As reposições são efetuadas pela equipa da PTSP a pedido, podem repor pastas, podem repor ficheiros ou podem ter que fazer uma reposição total no caso de serem hackeados, por exemplo, ou terem alguma vulnerabilidade e que haja uma necessidade de fazer uma reposição, um full backup do serviço. É importante referir que os backups não são feitos na mesma localização onde está o vosso serviço, mas isto aplica-se a todos os serviços da PTSP com backups contratados. Não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar. Por enquanto não, mas aproveito aqui para também sobre a parte de gostava que desse aqui, por exemplo, em termos de exemplos práticos, uma empresa que tem campanhas recorrentes de Google Ads, por exemplo, com grandes picos de acesso.
qual é a informação que tu necessitas para que essa empresa escolha o melhor alojamento, não é? E qual é que poderá ser o mais aconselhável? Por exemplo, um cloud, um VPS, qual é a solução mais aconselhável para empresas que, por exemplo, têm picos recorrentes? Não são recorrentes, mas são planeáveis, ou seja, vou ter uma campanha de Google Ads, vou à televisão e vão falar sobre o meu site. O que é que acontece? Eu noto que há clientes que não têm noção do impacto que uma ida a um programa de televisão aconteça, e sei que há alguns cuidados a ter. Exatamente, exatamente, sim. E cada vez mais as pessoas estão-se a perceber, portanto, os clientes estão-se a perceber do impacto que isto pode ter porque realmente quando acontece uma vez, o cliente não está à espera, ou pode não estar à espera e realmente vai ter o erro no site porque atingiu o limite de acesso e os recursos e, permitam uma expressão, estourou o serviço. Portanto, o ideal é avisarem, portanto, dizerem-nos, olha, mandou um e-mail para o comercial a dizer que nós vamos programar ou temos programado uma campanha publicitária, seja no Google AdWords, seja no Facebook, seja que até o próprio Facebook impacta, porque há muitos clientes que têm os sites ligados ao Facebook e esse tipo de visitas impacta. Portanto, convém sempre nos alertarmos para nós podermos prevenir de alguma forma e neste caso o que é que nós fazemos? Vemos com o cliente qual é que é a recorrência, portanto, se é uma coisa do one time, normalmente nós aumentamos os recursos durante aqueles dias, monitorizamos mais perto o site para perceber se vai acontecer alguma coisa, portanto os colegas da monitorização e que questão de serviço acompanham, porque têm essa informação do lado do comercial, acompanham de uma forma mais próxima para podermos reagir ou se for preciso aumentar recursos, aumentarmos recursos naquele momento. E depois é perceber se houver algum histórico, dizerem, nós já fizemos isto há uns tempos atrás e o impacto que tivemos foram X visitas tipo, em simultâneo, ou tivemos durante 2 ou 3 dias, porque vão à televisão, por exemplo, num dia, mas é natural que as pessoas depois andem 2, 3 dias a pesquisar e a ver melhor e com mais atenção. Portanto, é esperado ali um impacto de mais tempo. E então aí nós temos que perceber exatamente o que é expectável acontecer, porque é sempre um bocadinho imprevisível, mas tendo nós a informação do nosso lado que isso vai acontecer, nós podemos aconselhar o cliente até mesmo a ter que mudar de serviço, portanto a termos que dizer, olha não, neste momento no serviço onde está, isto não é viável, portanto vamos ter que fazer uma solução ajustável e customizável, portanto, e poder passar de uma VPS para um cloud, por exemplo, ou poder ter que passar de um alojamento partilhado para uma VPS, algo mais dedicado e que possa incrementar recursos, porque no alojamento partilhado isso não dá para fazer, porque vai impactar nos outros clientes, obviamente. E então, o ideal sempre é contactar-nos antecipadamente para nós podermos ajudar e podermos acompanhar e monitorizar o serviço mais proximamente. Ok, muito obrigada pela resposta. Tenho aqui uma questão. A PTSP só tem data centers próprios ou utiliza colocation em data centers de terceiros? Não, nós temos data centers próprios, portanto, neste momento temos 2 localizações em Lisboa, uma em Faro e uma em Madrid. Nós fazemos colocation nos nossos data centers. Portanto, se o cliente quiser usar meio rack, o rack inteiro, pode fazê-lo. Joana, tenho aqui mais uma questão, esta é longa. Qual a nossa largura de banda de internet? Tem servidores locais já virtualizados? Poderia migrar diretamente os mesmos para a vossa infraestrutura? Como se processa, custos de migração, etc. E já agora, onde estão alojados os vossos servidores em termos de questão, em termos de RGPD? Não estou a conseguir visualizar muito bem, mas julgo estar aqui relacionado com a parte do RGPD. RGPD, ok. Pronto, acho que acabei de responder um bocadinho a isso antes. Portanto, os nossos data centers estão em Lisboa, 2. Temos um em Faro e temos um em Madrid. Portanto, temos a infraestrutura própria, são os nossos servidores que estão em jalas próprias, fechadas,
Portanto, não dependemos de terceiros. Tendo já serviços virtualizados, pode migrar os serviços para a PTSP, mas a minha sugestão seria enviar-me um e-mail para o departamento comercial, ou se tiver à vontade para deixar o seu contacto, para podermos falar, porque é necessário perceber o que é que tem, o que é necessário em termos de recursos, e depois podemos avaliar também a questão da migração. A migração tendencialmente é gratuita, mas dependendo da complexidade técnica que possa haver por trás, pode ter que haver algum custo. Mas normalmente são 25 euros mais de IVA. Tenho aqui o António, que está a agradecer toda a atenção que sempre teve pela tua parte. Sempre que precisamos de aconselhamento de alojamento para a campanha dos nossos clientes, ele está a agradecer. Obrigada. Tenho aqui uma questão que é a seguinte: quais os passos para mudar o nosso site, Alojamento Mais Site, para de outro provedor para a PTSP? Temos de downtime. O tempo de downtime é sempre um bocadinho relativo, porque depende muito da quantidade de informação que vamos migrar. Normalmente, e se for entre o mesmo painel de controle, portanto, se for do cPanel para o cPanel, é mais rápido. Se for de um cPanel complexo, tem de ser uma migração manual, já demora mais tempo, mas o downtime é reduzido, porque nós só quando terminamos a migração e se faz os apontamentos, é que há o tempo de propagação e que isso pode demorar uns minutos, até uma hora, mas depende muito da quantidade de informação do migrante. E isso pode ser muito escalado também com a nossa equipa técnica. Ok. Pronto, em termos aqui das localizações, estão aqui a questionar se são só da PTSP, se são partilhados com outras empresas, se são o Equinix ou similares. Sim, a Equinix é um deles, o outro é a ONI, em Lisboa, na Matinha. O data center de Faro é próprio, é apenas do serviço da PTSP e de outra empresa do grupo. E em Madrid também é partilhado. Tenho que ir ao site ver o nome. Em Madrid. Sim, é em Madrid. Em Madrid. Mas é no princípio também. Sim. Deixa-me saber aqui como é que está as nossas localizações, data centers. Temos aqui informação sobre os data centers, se quiserem. Exato. Aqui, sobre os data centers, nós temos toda a informação, se acederem ao nosso site, no footer, tem lá o campo empresa, e na segunda linha é só clicar em data centers e temos toda a informação disponível sobre os nossos data centers. Também teremos todo o gosto, em caso queira colocar mais questões em específico sobre os nossos data centers, também podem enviar essas questões e depois também as colegas terão todo o prazer em dar resposta. Sim, basta enviar um e-mail para o comercial, mesmo sobre, exato, e mesmo sobre as próprias certificações da PTSP e dos próprios data centers, teremos todo o prazer em responder-vos com essa informação toda. Tinha colocado uma questão também sobre algo relacionado com o LGBT, nós somos o LGBT Compliance, obviamente, portanto, isso nos dias de hoje é uma não questão. Se houver a necessidade de um cliente ter um DPA connosco, também é possível. Portanto, temos uma equipa, temos também o DPO, com todas as empresas neste momento agora que são compliance LGBT têm que ter. Portanto, para terem mais esclarecimentos, nós podemos enviar por escrito sem qualquer tipo de problema. Exatamente. Tenho aqui mais uma questão. No caso de instalação do ERP, em que o mesmo user key, chave física da licença, a mesma pode ser implementada do nosso lado, Joana? Pode ser implementada do nosso lado, mas o serviço é sempre nós. Portanto, o cliente que tem o acesso a admin, tem o acesso a RDP. Na configuração, se nos derem essa informação, nós podemos fazer logo a configuração antes de entregar o servidor, sim. Ok, estou a ver. Estou aqui a ver.
Estava aqui com outra questão, que é em termos dos ERPs, consegues explicar mais ou menos qual é o processo, desde, por exemplo, são projetos muito sólidos, não é? E em termos de recursos, do tipo de cloud, que deve ser projetado, como é que é mais ou menos o processo? Normalmente, os clientes, quando vêm à procura, já vêm com as recomendações do ERP que usam. Portanto, as próprias empresas indicam o que é necessário em termos de servidor para alojar aquele ERP. Portanto, é feita essa validação. Caso o cliente não saiba, nós já temos mais ou menos uma noção do que é necessário, portanto, em termos de CPU e RAM, precisamos de saber o espaço ocupado e a partir daí, pronto, nós fazemos a cotação, enviamos ao cliente, se o cliente justificar, nós disponibilizamos o serviço e a migração é feita pelo cliente. Portanto, essas migrações não são feitas por nós. Ok, muito obrigada. Não vejo aqui mais questões neste momento. Se tiverem alguma questão, podem colocar. Nós vamos estar aqui mais uns minutos. Também podem enviar para sales@ptsp.pt, como tinha dito a Joana. Quero-vos agradecer pela vossa presença. Quero agradecer imenso à Joana pela sua disponibilidade e pelas respostas e pelo conhecimento partilhado connosco. Quero referir que este webinar está a ser gravado. Vai ser disponibilizado no nosso YouTube, blog e redes sociais. Como referi, todas as dúvidas que possam ter podem ser respondidas por e-mail. Vamos estar aqui também mais uns minutos a verificar se existe mais alguma questão. Vamos responder. Joana, muito obrigada. Não sei se queres deixar aqui mais uma palavra aqui à nossa audiência. Quero agradecer também pelo convite para fazer este webinar, este e outros que virão. Portanto, vamos ter aqui mais novidades a partir de setembro e teremos todo o gosto de partilhar com vocês e de estar aqui mais próximo para poder responder às vossas perguntas. Portanto, é este também um bocadinho o nosso objetivo, ter aqui um acompanhamento mais próximo. E quero agradecer às pessoas que perderam ou aproveitaram um bocadinho do seu tempo para estar connosco e não tenha ficado bem esclarecida da minha parte. Terei todo o gosto em receber os vossos e-mails ou podem inclusive ligar para a linha. Se eu estiver disponível, terei todo o gosto em falar com as pessoas que estão a acompanhar e poder assim esclarecer de forma mais próxima as vossas questões. Portanto, e estou ansiosa pelo próximo. Obrigada, que venha ao próximo, Joana. Obrigada.